E o convite aqui é que haja uma disponibilidade do ouvir. O que eu estou convidando a essa disponibilidade de ouvir é porque existe um treinamento muito intenso na hora que a gente está ouvindo, a gente está analisando e julgando. Na escola a gente aprendeu isso, ser críticos, né? E de uma certa forma é necessária esse duvidar, essa criticidade. Mas primeiro a gente está deslocando o nosso olhar de uma forma de paradigma, de jeito de ver o mundo, para uma outra forma completamente nova, completamente inusitada. A gente está saindo da mente dual, que funciona sempre dentro desses velhos condicionamentos, dessa velha forma de olhar, para uma outra mente radiante e luminosa, que é tão diferente de toda a estrutura do nosso condicionamento, da nossa história, da nossa experiência, que é necessário um chegar de xícara vazia, para quem conhece a historinha do Zen, né, que um grande sábio europeu, professor universitário, teólogo, filósofo, renomado mundialmente, foi no Japão encontrar um mestre Zen, lá pelos idos da década de 60, se é que não foi antes, não me lembro muito bem. E ele chegou lá, como num bom estilo Zen, um mestre, que aqui eu prefiro chamar de amigo, eu prefiro desmontar esse nome de mestre, que é quase o delegar a tua autoridade para uma outra pessoa, e aqui isso não serve, a jornada é sua. Então sentou em frente a esse amigo, e o mestre Zen pegou um chá, colocou uma xícara para ele, uma xícara para o próprio mestre, encheu a xícara do mestre e começou a encher a xícara desse professor, e continuava a encher, e a xícara encheu, e o professor olhando meio estranho assim, e a xícara começou a transbordar, e o mestre não parava de encher, aquele negócio já começou a derramar, até que ele exclamou: já está transbordando aqui. E o mestre olhou dentro do olho dele e falou: com a xícara cheia não cabe mais nada, esvazia a xícara, e aí a gente pode começar a conversar. E encerrou o papo com ele. Esse é um adendo que eu não sei, aí veio agora. Esse é o convite inicial. A gente está acostumado, inclusive por uma estrutura do que é o eu separado, o eu individual, que a gente vai estar nomeando aqui como ego. É natural dessa estrutura, quando surge o indivíduo, e nessa individuação, aquilo que é consciência, presença, se reflete ali, e parece que a consciência, presença então é do indivíduo. Essa é a confusão básica. Esse indivíduo sente que ele é separado de tudo mais. Nesse sentir-se separado, começa a se movimentar no chamado corpo sutil as duas energias básicas, que é de medo e de desejo, que são as aversões e os apegos. Vou dizendo essas palavras para ficarem familiarizadas para vocês. Verifica que dentro de cada um aí há esse movimento de medo, de aversão, de não querer, né? Não quero. Isso que vem de fora, na sensação de separação, me ataca. Eu quero evitar os ataques, as dores, os incômodos, e quero aquilo que me dá prazer e tem que me preencher. Na minha sensação, nessa projeção da pura presença consciência, quando confundida com corpo, mente, personalidade, esse corpo, mente, personalidade, que é um objeto separado de outros objetos,
parece que sou eu. E aqui dentro é onde a gente começa a jornada. É aqui dentro, é eu mesmo. É aqui que a gente começa. E aqui dentro tem um anseio de completude, tem um anseio de se libertar desse jogo de busca sem fim, que é um desgaste de energia imensa. Nesse anseio, o anseio que está aí dentro é chamado da tua luz, da atração da própria verdade, te atraindo de volta para ela. E esse anseio fica aí, te chamando, te capturando e te bota no caminho da busca. Nos bota no caminho da busca. E aí a gente sai rodando por aí, tentando de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é processo, eliminar as coisas que incomodam e ficar só no bem bom. Só nas florzinhas cheirosas que caem do céu, um mundo de paz e luz, e em cima desse anseio criam-se as religiões, o céu e o inferno. E o céu que vai vir sempre depois. Depois quando? Depois se, cheio de condições. Né? Igual a criancinha que só ganha presente de Natal se for bonzinho, senão Papai Noel não traz presente de Natal. Vocês percebem que o mecanismo é o mesmo? E como que nós, tão grandões, adultos, maduros, estamos no mesmo mecanismo infantil, de que se eu me comportar direitinho eu tenho céu, e que no fundo é uma negociação, e que no fundo, numa linguagem africana, eu estou agindo que nem Exu, eu só faço as coisas em troca de outras. Para quem conhece, né, esse mecanismo, essa forma de falar do humano, né, do funcionamento das coisas. Verifica e observa, porque esse caminho é de muita honestidade. E ele só consegue ser de muita honestidade porque no fundo a gente sabe que a gente não é isso. A gente sabe que isso é um programa que está passando aqui. Nessa denúncia clara e reconhecido que esse programa roda, aqui a gente não está atrás de eliminar o programa. O programa é como o mundo funciona. É como é. Eu tenho que me dar conta de que é assim. De que tem uma camada que funciona assim. E vai funcionar assim na negociação. Ou seja, o mecanismo de fugir da dor e buscar prazer é um mecanismo inerente. Ele vai continuar passando alguns níveis desse organismo. Inclusive é um programa de sobrevivência desse corpo biológico. Se tem uma ameaça, eu saio correndo. Se vem alguma coisa perto do nosso olho, o olho fecha automaticamente. Dá um certo nervoso falar isso, porque é tão automatizado. Faz parte do sistema nervoso central, reconheça. Aqui a gente já está entrando no que a gente chama de meditação e investigação. O que é isso? Meditação é conhecer a mente. Conhecer como é que esse negócio funciona. Isso, afinal de contas, é o caminho da libertação. Esses passos de investigação é um instrumento, é um mapa milenar, funcional, que faz com que a verdade da presença infinita, indiscutível, que já é a totalidade do agora, é a própria luz que ilumina esse momento, é a própria luz que ilumina a própria consciência comum, inclusive essa consciência objetal desse eu sujeito que está consciente da flor, do ver, do ouvir. O que ilumina essa própria consciência é chamado de mente radiante, puro absoluto, fonte, consciência pura. É a consciência sem objetos que ilumina a consciência sujeito-objeto. Tá ok nessa linguagem? Tá muito difícil, não? Aqui a gente está caminhando juntos. Esse mapa, né, que é um mapa da psique humana, a gente está caminhando juntos. Olha como é que funciona aí.
Se não é assim que funciona, aí fala, aqui é diferente. Mesmo, porque a gente tem que trazer um mapa que funcione para você. Cara, o que está em jogo é a tua vida. Não interessa se o fulaninho do lado de lá do Atlântico está iluminado. Se eu conheço 29, tem uns 120 iluminados que eu conheço aí no YouTube. Tá bacana, mas não adianta se ele está iluminado e aí não está. Um bom professor te entrega e fala, me lembra aquela historinha, é assim que pesca. Tu tem que pegar na minhoca. Tu tem que cavar a terra e sujar a unha. Tem que ver com a totalidade da luz que o rio é lindo, a varinha é linda, mas vai ter que enfiar a mão na terra e pegar a minhoca. Sabe por quê? Você já está misturado com a minhoca já está aí, cara. É ela que ajuda a fazer a gente a buscar. Peraí, como é que essa sujeira que, ai que coisa ruim, ai eu não quero, eu tentei fugir de tudo quanto é jeito, eu fiz tudo quanto é terapia, fui para todas as religiões e fui de verdade. Eu era caxiona, sempre fui muito caxiona, fazia de verdade. Meditação era 4 horas da manhã, era 4 horas da manhã. Tinha que cantar Japamala não sei quantas vezes, lá eu cantava Japamala com o dedinho certo, a 108 contas, não sei quantas vezes. Caramba, davam altas ondas, tive altas ondas. Não dá nas meditações que a gente faz. Mas sabe o que é, cara? Essas ondas todas eram fenomênicas, elas passavam. E aqui dentro, essa mente radiante, essa luz que está aí dentro, continuava dizendo, pô, mas não é só isso, não é possível. Se é eterno e infinito, tem que estar aqui agora em qualquer circunstância. Se é incondicional, e quando eu escutei que é amor incondicional, paz incondicional, que na verdade a nossa natureza, o que quer que seja que aconteça, é Sat Chit Ananda, é paz, consciência, serenidade, felicidade, bem-aventurança. Na hora que eu ouvi isso, ressoou aqui dentro, eu falei, cara, é isso mesmo, mas eu não conseguia encontrar, porque tudo que eu encontrava passava, porque eu estava buscando no mundo dos fenômenos. É a historinha que eu contei ontem do Nasruddin, que estava buscando a chave debaixo da luz, enquanto a chave estava dentro do bolso dele. A gente vai buscar num lugar onde não está, porque é isso que nos ensinaram. E por quê? Não só porque nos ensinaram, que eu me lembro, que a gente se lembra, a nossa experiência é que eu tive momentos de alegria. E cara, esse registro está no corpo. A nossa psicologia nos fala isso. Quando o bebezinho que nasce, pela primeira vez aquele organismo tem fome, porque ele estava na barriga da mãe, vinha tudo pelo cordão umbilical, ele sai aqui fora, passa um tempinho, a barriga começa a ficar vazia, e ele ou resmunga, ou dá umas resmungadinhas, ou dá uma chorada, e ele vai para o peito, e o leite desce quentinho, e a barriga preenche, eu já estou estruturada no funcionamento dor e prazer. Por isso que vira depois uma eterna busca, psicólogos que estudaram profundamente esse funcionamento, do que seria a primeira mamada. De novo aquele prazer que me preenche. Então essa alegria que eu começo a ouvir dizer, eu associo inconscientemente, inclusive corporalmente, com um preenchimento igual à fome e o alimento que veio e me preencheu. E eu fico buscando esse preenchimento. E olha que mundo maluco. Eu caio na noite para dançar muito, é uma delícia. Mas eu não gosto muito da noite. Então eu vou para a galera dos sannyasis do Osho, que fazem meditação e dança e tem a catarse e fica ótimo. Aí eu saio fazendo um monte de terapia que me dá uma catarse e eu fico ótima. Mas eu volto para o meu dia a dia e lá tem de novo o buraco. E aí fica assim, o buraco, bela pergunta, o buraco, como eu preencho essa vaziez? Pausa para contemplação, para olhar que é assim o funcionamento do humano.
pausa para reconhecer que aqui dentro o Buda, essa inteireza, está cutucando e dizendo: não para, não é isso, não é isso, não é isso, net, net. E esse fogo, essa força que está aí, deixa ela vibrar. Ela é tua luz, ela é teu guia, é teu Mahaguru, é teu mestre interno gritando: oh, olha para cá, olha para a verdade, olha para a presença aqui e agora, chega de olhar para os fenômenos, chega. Então é como se a gente, num primeiro instante, visse as pegadas, os sinais. E de repente, quando vem o ensinamento não dual, que pode vir de várias formas, através de um livro, através de um vídeo do YouTube, através de um amigo que te chama para vir aqui, tu nunca escutou antes e as palavras batem. De repente, o ensinamento não dual chega. E aí você vê o touro face a face, o ensinamento que te diz: você é a pura presença do agora. Verifica como, na atenção que reconhece esse momento como um todo, esse momento aqui e agora é tudo o que há. Inclusive com um pensamento, porque quando eu falei isso me apareceu um pensamento falando: ah, então não tem Júpiter? No pensamento tem Júpiter. Na visão tem isso, na audição tem isso, no pensamento tem o mundo inteiro, outras galáxias, inclusive planos interdimensionais. Tem até ET. Pleiadiano. Eu passei por esses caminhos, está tudo aqui. E aí pode ter, eu não sei o que for, pode ter a guerra na África. Pode ter a cachoeira. Tudo no pensamento aqui e agora. Na visão, isso. Na audição, isso. E aí eu começo a compreender, eu começo a afinar a mente dual e confusa, direcionando ela, afiando, igual que afia uma faca, igual um índio afia a sua flecha para perpassar todas as camadas e acertar o coração da verdade. Aqui essa investigação é um instrumento, é um esmeril, né? Esmeril é aquela pedra que roda que a gente vai afiando. O ensinamento é um esmeril. O ensinamento que vem através das escrituras sagradas, que vem através da transmissão da escritura sagrada de uma forma clara e direta por quem conhece a verdade. Porque senão vai ser uma interpretação mental. E aí vai te confundir ou vai te reafirmar a confusão, mas aí dentro o chamado do teu Buda vai continuar te cutucando. O chamado do teu Buda às vezes vem por uma eterna insatisfação. E eu gosto muito de contar um velho conto de fadas que eu ouvia quando era pequenininha, que o príncipe tinha escolhido casar com uma moça, e a mãe, a rainha, como toda mãe de menino, queria conhecer a moça para ver se seria para o filho dela. E chamou a futura princesa, a candidata a futura princesa, para passar uma noite no castelo. E fez o quarto maravilhoso e colocou 12 colchões maravilhosos, um sobre o outro. E debaixo do último colchão colocou uma ervilha. E a princesa entrou naquele quarto maravilhoso, agradeceu muito à futura sogra, talvez, futura sogra, dormiu feliz, acordou no outro dia, na hora do café da manhã, desceu, sentou à mesa, e a rainha perguntou: dormiu bem? Ela falou: olha, eu dormi, mas tinha uma coisinha que me incomodou a noite inteira. Aí a rainha falou: ok, pode casar com meu filho. Esse incômodo aí que não te larga, a angústia essencial,
É o Buda te cutucando. Ele não é escandaloso, é igual uma ervilhazinha. Para que eu, que sou o infinito, vou fazer um escândalo? Quando eu olho assim, do ponto de vista da verdade, isso já é um escândalo. Gritando, olha, só tem aqui e agora. O resto são pensamentos. Pensando em ontem e amanhã, acontecendo aqui e agora. Olha, esses sons, percepções, esse mundo, esse corpo como um objeto desse mundo, tudo isso sendo conhecido, sendo visto, sendo experienciado, vivo, pulsante. Isso é um escândalo. A ervilha é um escândalo. O que nos confunde? Fazer das imagens, pensamentos, discursos, falas, a voz da verdade. A verdade não tem voz. Ou todas as palavras são apenas ondas no oceano da verdade. Então, o que é isso, a verdade? A verdade não é um isso. Eu fui acostumada a buscar coisas, a procurar a chave, a procurar um estado emocional, a procurar um estado alterado de consciência, estados de consciência. Isso são coisas. Na nossa linguagem aqui, tudo isso são coisas. Eu estou viciada em coisas. E todos os processos, inclusive de busca e meditação, eu estou atrás de uma coisa, de um estado estático. E o Ramana apontava muito sabiamente: o êxtase místico é o último dos obstáculos. Que o negócio é bom pra caramba. A gente vicia no negócio porque ele é bom pra caramba. Se eu tenho um monte de vinho, eu vou tomar o melhor, se eu posso. Se eu tenho um monte de estado de consciência, eu vou atrás desse que é bom pra caramba. Só que o presente da ervilhinha lá debaixo do último colchão é que ele passa. E às vezes, num estado místico muito elevado, num êxtase muito elevado, quando ele passa, há uma depressão profunda. A gente escuta casos e lê na literatura de êxtases que duraram anos, êxtases místicos que duraram anos, aquela coisa de andar flutuando por aí. Que todo mundo que já transitou por qualquer caminho de meditação, de trabalho, já teve pelo menos um gostinho de algum, eu saí de lá, eu estava flutuando. Aí na próxima esquina, a velhinha te fecha, você bate com o carro, você, filha da porra. Foi um caso que aconteceu aqui ontem, para quem não estava, de uma pessoa que contou. Mas é assim com todas nós. É assim com todos nós. Olha a roda de Sansara. Olha esse ciclo girando. E lembre-se, vocês já leram isso em tudo quanto é canto, vocês já ouviram isso. Pula para o centro da roda. Veja todos os fenômenos, inclusive a memória é boa para isso. Veja quantas vezes houve um sofrimento profundo. E quantas vezes depois ele não estava mais lá, e para mim aquilo era o fim do mundo. E depois eu até agradeci, que bom. Que bom que não deu certo, que eu não passei naquele concurso. Ufa, eu ia estar neurótica, igual quem está lá dentro tomando remédio. Aí eu virei terapeuta dessas pessoas que passaram no concurso, eu estava querendo passar. Está tudo neurótico, gastando dinheiro que ganha com remédio.
E eu com meu trocadinho lá de terapeuta, feliz da vida, indo pra cachoeira. Eu falei, ah... Não é para todo mundo, que tem gente lá fazendo um trabalhinho burocrático, cheio da grana e feliz. Não existem modelos, não existem modelos. A mente dual funciona com modelos. A verdade é inusitada. Olha agora, por exemplo. Olha que momento inusitado. Na abertura dessa caminhada juntos, esse fogo de descobrir a verdade que está queimando aí dentro, que está celebrando ouvir palavras que falam a verdade, que já não deixam pequenas enganações, porque no fundo essa mente de Buda que nos dirige, o Mahaguru que está aí dentro que nos dirige, no fundo até negocia, tem hora e fala assim, ok, vou seguir esse consolo de tal religião, de tal terapia, porque eu ainda não ouvi a verdade, porque a verdade ainda não bateu aqui clara. Mas quando a verdade bate aqui clara, não há uma permissão de se ficar nessas confusões mais. É uma permissão mesmo, é uma permissão que agora vira um comando. Não é aí, não é aí, não é aí. Então agora, deixa essa flecha passada pelo esmeril atravessar primeiro a camada dos sentidos, a camada grosseira dos 5 sentidos. Do que é composto esse mundo? Em primeiro lugar, dos 5 sentidos. De verdade, em primeiro lugar é da mente. Mas vamos começar pelos 5 sentidos, que foi o que apareceu aqui primeiro. Né? A sensação bem corpórea, de verdade o mais denso. Perceba como a gente foi treinado, e isso é secular, de que esse mundo é real. Como é que você pode me dizer que esse mundo é real? Como é que você afirma que essa cadeira é real? Vê aí que argumento. Medita um pouquinho. E quando eu falo assim, eu já estou te dando um instrumento para você levar para o resto da sua vida. Para um pouquinho e olha, me falaram que esse mundo é real. E aí a dúvida é sagrada. Me falaram que esse mundo é real. Será que é mesmo? O que está dizendo aqui dentro para mim que esse mundo é real? Que a cadeira é real, que a estátua é real, que a buzina que tocou lá fora agora é real? O quê? O que te faz dizer isso é real? Sentidos. Não é? É real porque eu vejo, porque eu toco, né? Porque eu tenho... Buda chamava de 6 sentidos. Não é esse negócio de intuição, não. O 6º sentido é a representação mental. Porque eu vejo, toco, paro, fecho o olho e lembro da cor da cadeira, do pano bonitinho, bonito pra caramba mesmo. Ela tem maior bom gosto. Também o julgamento, também a fala, também o joguinho social. Isso é legal. E aí eu vejo esse tecido que tece o mundo. Eu vejo os vários fios que tecem o mundo, a começar pelos 5 sentidos. E tem um amigo que eu vou contar esse caso que é bacana. A gente estava lá no alto de Arunachala. Não sei se vocês conhecem um pouquinho da história da Índia. Tem um grande sábio chamado Ramana Maharishi. E esse grande sábio é um dos grandes pontos de ensinamento de luz que chegou aqui pra gente na década de... Ele nasceu em 1800 e pouco, morreu em 1950 por aí. E ele morou numa cidade chamada Tiruvannamalai, no sul da Índia. E lá ele foi onde o ashram dele se criou, que é um espaço onde as pessoas começam a morar junto, para ficar junto porque é bom. A gente fala ashram, acha que é uma coisa muito ó. Não, é tipo, vamos morar junto. Pô, é legal estar perto do Ramana ali, tem umas coisas legais, vamos ficar lá. É mais ou menos assim. Ah, então eu cozinho, eu lavo, vamos lá.
E de verdade, antes ele passou muito tempo em algumas cavernas de uma montanha chamada Arunachala. Ele ficou meditando muito tempo ali, porque quando veio, e para ele veio de forma tão impactante a verdade, normalmente ela desabrocha devagarzinho, mas veio com uma forma tão impactante essa verdade, que o cara ficou doidão. Ele ficou 17 anos em silêncio, meditando, e de tal forma vibrava que ele não comia. Os bichinhos estavam começando a comer a pele dele. Ele estava sentado num desses templos, lá na Índia tem um monte, né? É comum esse tipo de coisa. E aí eles começaram, as pessoas que limpavam e arrumavam o templo, começaram a sacar, era menino, tem um rapazinho ali, cara, já tem dias que ele está ali. Nossa, ele está cheio de pereba na pele, os bichinhos estão comendo ele. Começaram a tratar dele, perceberam que ele estava em samadhi. Começaram a tratar dele. Dava comidinha na boca, colherzinha de não sei o quê. E por isso ele sobreviveu. O corpo sobreviveu. Ele estava só na pura consciência, no chamado Sahaj, Nirvikalpa Samadhi. O Samadhi que tudo some. Quando a gente se dá conta que o mundo é nada, mas a gente não se dá conta mentalmente, não. Ele se deu conta de que isso daqui é um sonho, mas com um impacto energético tão grande que, pum, sumiu tudo mesmo. E muitas vezes, eu não sei, algumas pessoas aqui já tiveram esse tipo de pum, sumiu tudo. Às vezes por uns segundos, às vezes numa meditação zazen, né, dá uma sumidona. Ele ficou assim por um período bem longo. Depois ele revitalizou. Aí ele entrou num outro tipo de samadhi, que é chamado de Sahaj Samadhi, que é o samadhi natural, onde há o funcionamento normal no mundo. Mas ainda assim ele passou 17 anos silencioso dentro de uma caverna. Algumas cavernas. Saía, caminhava em Arunachala, lá tem umas lagoas, tomava banho, comia umas frutas, sentava lá de novo na caverna e ficava quietão. Quietão fazendo o quê? Vendo como é que esse negócio todo funciona. Vendo todas essas camadas. E depois de 17 anos ele começou a falar. Então quando vem esse samadhi, que é igual caiu uma pedra na cabeça, tem que ter um reajuste. Na história da Índia alguns morrem. Alguns morrem do tipo, entram em samadhi, vão para a floresta, lá tem um monte de floresta mesmo, e somem. Sei lá tem tigre que come ele, o corpo se... Mas tanto faz, porque ele já é pura presença, consciência, só o corpo que some. Mas muitos entram numa outra fase, que é o Sahaj Samadhi, que é o Samadhi natural, continua funcionando no mundo. E normalmente o que está acontecendo com a gente é esse Sahaj Samadhi, que vai devagarzinho, desabrochando de dentro para fora. O funcionamento do mundo continua. Às vezes você para, larga o emprego, mas o funcionamento continua tomando banho, comendo direitinho. Às vezes passa alguns momentos realmente numa fase mais estática, mas depois entende que esse êxtase também passa. E esse desabrochar da pura presença vai atravessando as camadas da percepção do corpo físico. E o caminho, o instrumento do mapa é: perceba que esse mundo físico, que eu falo que ele é real, ele é me dado pelos 5 sentidos. Mas então eu não posso dizer que ele é real em si, eu só posso dizer que há percepção. Eu não posso dizer que aquela janela existe, eu posso dizer que há percepção, há um ver acontecendo. Aí eu já nem nomeio janela. Há um ver acontecendo. E esse ver acontecendo agora engloba tudo. No treinamento da atenção eu falei janela, eu destaquei a janela, mas o ver continua englobando tudo. Uma atenção mental com um conceito chamado janela puxou aquilo e aquilo se torna, desculpa, uma coisa na construção da mente. Mas no puro funcionamento dos sentidos o ver é total. Faz sentido isso para vocês agora?
o ver total está aí, aberto. Por que eu estou chamando a atenção? Porque nesse ver total há uma purificação dos sentidos. Os sentidos que eram nublados com um filtro das ideias que fica assim, lareira, coisinha bonitinha, ah, que legal, que lugar bonito, né? Primeiro nomeia janela, e depois, ah, janela, poxa, ela é legal, como é que ela é construída? Aí vem todas as historinhas em cima se desenrolando, há quase um nublamento do puro ver. E isso é chamado de contemplação. E está sendo convidado para que agora se acesse essa contemplação. O puro ver, o puro ouvir. Suspenda por um instante todos os conceitos, todos os nomes. Eles não estão passando por aí, só não dá papo. Ainda que seja falando, a janela, o barulho do carro, né? Não dá papo para essa vozinha, não. Às vezes tem um pedinte na rua, você está conversando com um amigo e tem um molequinho que diz assim, tia, paga uma coca para mim. A gente nem escuta direito porque a conversa está muito interessante. Faz isso agora com sentidos. O puro ver, o puro ouvir. A pura sensação desse corpo, se há um tremor, uma contração, se há uma energia atravessando, isso é sensório, sinestésico. Isso também é um sentido. Olha, o puro sentir, sem nomear, sem analisar, sem querer causa e consequência, sem querer saber porquê. Olha a pureza do milagre da percepção. Da percepção pura, livre de filtros. Contempla o corpo com as suas funções. A função das percepções dos 5 sentidos e o corpo sutil, que é a função do pensar, que é composto de nomear, descrever, analisar, comparar, que se utiliza da memória. Uma memória que fala da arquitetura, uma memória que fala do material de que é feita. Ah, é de madeira, olha que bacana, eu gosto de janela de madeira. Puxa, fica tão bacana. Essas comparações são sempre em cima de memória. Se eu falo que ela é bacana, é porque eu já vi outra de esquadria de alumínio que eu achei horrível. Então está funcionando aí a memória. Olha como é que a mente funciona. E ela fica numa falação. Não há nenhum problema com ela, ela é assim mesmo. Coração bate, mente fala, é assim mesmo. A mente dual, ela fala mesmo. O tempo todo não, tem hora que ela fica quietinha. Só que a gente foi treinado a dar atenção para o que ela está falando. O que você está pensando? Pensa direito antes de fazer as coisas, menina. A gente foi muito treinado a dar atenção para o pensar. E aí a ervilhinha lá continua te incomodando. Agora dê um pouco de atenção para os momentos de não pensamento. Agora não pendula. Pensava demais, agora eu vi que pensar demais é esquisito. Agora eu descobri brechas no pensamento, eu vou para o outro lado, então a mente tem que se calar. Não. Esse ensinamento está desviado, não é verdade. Só no silêncio da mente você vê a verdade. Pô, é condição demais para a verdade. A verdade está aí o tempo todo. Infinito é infinito. Está aí, tenha pensamentos, não tenha pensamentos. Eu fico um pouco brava porque bons professores estão dando um ensinamento cambeta. Porque no vício de pensar demais, que é um adoecimento da nossa cultura, quando há a descoberta na meditação, entre aspas, porque o que se faz, na verdade, é muito mais uma concentração, é muito mais dharana do que dhyana, depois a gente pode falar sobre isso, se vocês quiserem. Na concentração, há um silenciar dessa camada que fala muito. Aí fica bom pra caramba, porque o corpo relaxa, e eu acho que isso é Deus, que isso é iluminação.
E aí de novo eu criei o céu e o inferno, igualzinho os padrezinhos da igreja. Eu estou de novo na mente dual, no jogo de prazer e dor. Só que o Buda de luz não vai deixar você dormir em paz. Se você for a princesa que está pronta para casar com o príncipe, numa metáfora bonita, está pronta para despertar, alguma coisa não vai deixar te dormir em paz. Mesmo que você medite a cada hora para tentar voltar àquele estado bom. Alguma coisa vai te incomodar. Até que você relembre, talvez através da palavra. Eu vou dizer relembrar a palavra, mas não é verdade. Na verdade é relembrar a fala que está aqui dentro. É na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. É onipresente, está em tudo quanto é lugar. O que é isso? A mente dual funciona atrás de issos, de coisas, de objetos, de fenômenos. O que é isso que não é um fenômeno, mas é a fonte mesma de todos os fenômenos? O que é isso que não é um objeto, mas é a luz que ilumina o ver de tudo? O que é isso que é a fonte, a anterioridade, a substância mesmo de tudo que existe? E aí eu volto de novo para os sentidos e vejo, tenho ver, tenho ouvir, na totalidade do agora, tem esse momento como um todo, com os 5 sentidos, com um pensar, com um campo emocional passando, e tenho saber disso tudo. E aí eu começo a verticalizar, a aprofundar, ou a elevar para além dos fenômenos. Todos os fenômenos são percebidos, quer esteja bom, quer esteja ruim. O próprio funcionamento de querer as coisas boas e querer evitar as ruins também está sendo visto. Olha como é que esse negócio funciona. Cara, tem algo ruim acontecendo e tenha vontade de não tê-lo. Veja o pacote inteiro. Veja como é que isso daí funciona. E tem algo muito legal acontecendo e tem algo aqui dentro. Eu quero que isso seja para sempre. Uau, cheguei. Ai, tomara que isso fique para sempre. Não é assim que funciona. Agora eu estou vendo o pacote inteiro. Eu estou vendo não só a sensação, mas eu estou vendo o desejo e o medo e a vontade, e a rejeição e a vontade de afastar. Eu estou vendo esse funcionamento como um todo, eu dou uma olhadinha para isso e volto para esse que está vendo. Mas caramba, o que é isso que está vendo? O que é isso que é maior do que esse jogo, tanto que está vendo esse jogo? E aí eu começo a procurar a chave no lugar certo. O que é isso que observa todas as circunstâncias? Todas. O que é isso que qualquer que seja a circunstância é o meu instrumento da verdade. E aí a verdade, aí o mundo vira um escândalo. Tudo é pura presença. Tudo é observação, presença, consciência. E aí tudo vira instrumento da verdade. E enfim, o mundo cumpre o seu verdadeiro papel, a sua verdadeira missão, anunciar a Deus em todas as coisas, mas todas mesmo. Infinito é infinito para tudo quanto é lado. E agora eu tenho que humildemente olhar para a minha mente e falar assim, mas que ideia que eu tenho que é esse negócio aí de Deus, de iluminação? Que fala que tem aqui dentro, que desejo que tem aqui dentro, que imagem que tem aqui dentro, que quando eu iluminar, eu vou estar desse jeito ou daquele. Que fala que tem aí dentro, dá uma investigada mesmo. Porque assim, para te dizer a verdade, a gente comprou junto esse pacote aí. E aí uma gratidão imensa pelo mapa dos ensinamentos muito antigos que falam, investiga isso com muito cuidado. É isso que esses
ensinamento não dual faz? Ele te dá uma cutucadinha e fala, que ideia que tem aí? Vai iluminar e vai ficar tudo o quê? Super legal, é o super paraíso que tem. Eu vou ser o cara, nunca mais vou ter raiva, não vou sofrer, não vai ter dor de dente, daqui a pouco eu não morro, né? E aí, quando eu falo assim, eu me lembro de um monte de gente que está por aí dizendo da imortalidade do corpo físico. Uma pequena confusão de dimensões. Uma projeção. E eu começo a ver como que existe uma projeção disso que é infinito e imortal para o mundo dos fenômenos. Porque a mente só conhece fenômenos. A mente é fenômeno. Só isso que vê a mente infinita e sempre presente, que não é uma coisa, e aí eu tenho que chamar a atenção, porque eu falo que tem o observador paraguaio, que é uma outra estrutura da mente que finge que é o observador e fala, ó, estou observando. Uau, estou observando tudo, fiz um trabalho profundo e estou vendo todos os movimentos do meu inconsciente. E está lá julgando, esse eu quero, esse eu não quero, e esse é meu aferidor. Se tem preferência, se tem julgamentos, é o paraguaio, é o observador paraguaio. Porque o observador, pura presença, consciência, não tem julgamento, não tem desejos, é infinito, é pleno em si. Testemunha. A pura testemunha. Por que é chamada de pura testemunha? Porque não tem julgamentos, porque está o tempo todo, não tem jeito de não estar. Quer tenha objetos, que é o mundo, as emoções, os pensamentos. A testemunha está vendo o mundo, as emoções, os pensamentos. Está vendo até esse jogo da mente de uma consciência dos objetos, uma consciência objetal, uma consciência condicionada. A consciência incondicionada percebe inclusive a consciência incondicionada. Mas quando não tem nada, quando eu durmo sono profundo e não tenho objetos nenhum, ali também está a pura consciência, a pura testemunha. Eu parei um pouquinho disso porque a testemunha, na verdade, ele é só um degrau. A testemunha não é exatamente o absoluto. A testemunha é o primeiro passo de transcendência, porque a testemunha é algo como se tivesse, né? E é o primeiro passo que a gente faz nessa investigação, que é o mesmo ensinamento do Net do Buda. O mapa é o mesmo, eu estou dizendo de várias formas, mas o mapa do Advaita Vedanta, do Zen Budismo, do Dogen, do budismo tibetano, dos sufis, se bem que os sufis fazem um trabalho um pouco mais devocional. Esses outros que é Gnana Yoga, ensinamento puro, o mapa é o mesmo. Então o primeiro ponto é, caramba, eu não sou esse corpo, é um objeto visto. Eu achava que eu era esse corpo. Esse corpo é um objeto percebido nesse momento como um todo. Esse mundo, ele é só percepção. A percepção não é eu percebo a janela. É uma percepção e um ver acontecendo. Eu não sou essa percepção, eu sou essa consciência que percebe a percepção acontecendo. Esse é o Net do Buda. Não é isso, não é isso, não é. Aí, eu falo assim, caramba, é a pura presença. Também não, porque quem é que percebe a pura presença? O Net continua, a espada do samurai. Não é isso também, não é isso, não é isso. Então saqueia o vazio, joga o vazio fora. Joga isso fora também. Então o que é? Você jamais vai entender. Isso que é. Perfeito. No é, todas as vontades de saber surgem, todos os movimentos da mente surgem, inclusive o querer eu ser a pura presença. Inclusive parar a dor, inclusive ficar só no prazer, isso tudo na percepção do é nesse momento. E aí da transcendência da pura testemunha, eu dou o salto e percebo a pura imanência. Tudo o que é, é.
Tudo o que é a face mutável do imutável. Mesmo a ideia de um eu é a face mutável do imutável. A própria transcendência testemunha se junta e se une com o experienciar, que é esse momento como um todo. E esse momento como um todo nada mais é do que pura consciência. Se pensamentos surgem na pura consciência, as percepções nada mais são do que movimentos dentro da pura consciência, então tudo isso nada mais é do que pura consciência. E aí vai uma perguntinha queima-roupa: existe um mundo ou só há pura consciência? Existe pensamento ou só há pura consciência? Deixa aqui dentro, porque agora, cara, isso tem que se tornar existencial. Caramba, não é que esse tipo de investigação que usa um instrumento mental para ir além dele mesmo, para ir para o chamado, numa linguagem muito específica, de razão superior, de mente iluminada de Buda, está agora claro que só tem consciência, e mesmo essa ideia de que, caramba, é tudo consciência, é só uma ideia surgindo, também é pura consciência. Eis a verdade. Eis a verdade se tornando carne nesse momento. E perceba se isso não é realmente Sat Chit Ananda. Pura verdade, pura consciência, pura paz. E sim, agora eu já sei que essa sensação que o corpo sente, uma hora vai contrair, vai passar. Mas ainda assim, esse banho de Sat Chit Ananda, que inclusive agora atinge o corpo físico, suaviza a mente, entrega, ainda que eu sei que a mente pode de novo cair nas lutas e nas dúvidas, que as emoções podem atravessar, revirando as entranhas e partindo o coração, eu já sei que tudo isso é. Eu já sei de experiência própria. Se a coisa não está clara aí, vamos conversar. O momento agora é para que, quantas vezes for necessário, e por vários caminhos, o mapa tem vários caminhos, a gente penetre no coração da verdade, juntos, de mão dada. Adoro fazer isso, então é um prazer. De tal forma que absolutamente nada possa ser de novo um véu que vá tampar essa verdade indubitável de que jamais deixa de ser. Em qualquer circunstância, em qualquer fenômeno, em qualquer modelo mental, em qualquer discurso mental e profundamente em crenças subconscientes e inconscientes que atingem inclusive níveis muito profundos, que continua dizendo, mas esse mundo ele é real sim. Eu não estou falando que o mundo não existe, ele só não é a realidade. Ele é apenas um fenômeno dentro da realidade. Não é que os fenômenos não existam, eles são apenas fenômenos em mutação, escorrendo pelos dedos na realidade imutável. Que esse perceber, que pode por um instante parecer que é feito por esse corpo, mente, na verdade é um perceber
que a tudo engloba, que absolutamente tudo onde os meus olhos tocam está dentro do perceber, inclusive Saturno, que eu lembrei dele aqui de novo, está dentro do perceber. E os pleiadianos também, os ETs também, e os demônios da 15ª dimensão e a guerra na África. E os peixinhos do fundo do mar. Vai passando as coisas aqui, o que eu posso fazer? Passa por aí também, vê como é que o negócio funciona. É honestidade. Cara, tá tudo dentro do perceber, em forma de pensamento, em forma de visão, é isso daqui. E eu me encanto pelo pensamento. Cara, que vício. Entramos na sessão AA. Aqui tem várias sessões, agora é a sessão AA, de desviciamento. Só por hoje. E é bacana, o negócio é bacana, assim. Só por agora. Os pensamentos estão aí, só não sai correndo atrás deles. Acolha os tadinhos. Não tem que fuzilar, botar no paredão de fuzilar. Tenho que queimar o ego até o fim. Oh, tadinho do cara, bem-vindo. Cabe tudo na minha sombra. Já ouviram esse ditado? Sei lá, como é que é dizer? Cabe tudo nessa sombra. Quando o cara disse isso, tem que contextualizar. Ele vivia em regiões desérticas, quente pra caramba. Me lembra o Nordeste, sabe? Daquela seca do sertão, que até o chão tá rachado, o sol escaldante em cima. Não sei nem se eu tenho muita referência física disso, eu tenho só de imagem. Eu acho que eu nunca passei um calorão desse. Que vai realmente dando aquela sede, que a boca seca, que você tá, né, que a língua até gruda assim. Quanto uma sombra é abençoada, né? Nesse momento uma sombra é abençoada. O cara nessa época vivia essas coisas, então as pessoas ele conheciam fisicamente esse incômodo. E aí a metáfora que ele disse, eu venham todos para essa sombra, todos cabem nessa sombra. Essa sombra mata todas as sedes. Aqui tem uma fonte que mata todas as sedes e nunca mais você vai ter sede. É disso que ele estava falando. Justo aqui, justo agora, acolha tudo. O ego, as dúvidas, essa sensação de ser um euzinho mesmo, e de que tem um euzinho que não quer se dar mal na vida, não. Ai, tá bom, eu sou a pura presença, mas deixa eu rezar para não me dar mal na velhice, ter um bom caminho. Tem ele também, olha de verdade, mas ele é só uma coisinha pequenininha dentro da pura presença do agora, porque olha, agora já tá bom o suficiente, né, não? Obrigada, querido. Obrigada, de coração. Querido, vem a qualquer hora. Beijo para as meninas. A pequenininha e a grandona. E a mãe. Aí aconteceram coisas, vocês saíram correndo atrás das coisas ou a verdade continua aí mais clara do que as coisas? É um presente para a investigação. É um presente para perceber, a gente estava no AA, né? O vício de ir atrás do fenômeno. A gente foi muito treinado. Por isso que eu falo que a primeira compaixão é para com isso daqui mesmo. Esse movimento ele é muito automatizado. Acontece alguma coisa, eu vou atrás. Você é simpática? Vou dar um beijinho? E a pura presença, a consciência, essa totalidade da vaziez que perpassa isso tudo, que já estava sendo a atenção principal, a verdade maior, de novo, vai lá para o fundo e os fenômenos.
que são passageiros, tomam conta. Por isso que leva um certo tempo. Para vislumbrar a verdade, não. Basta uma conversa um pouco mais direcionada, a verdade é revelada. Mas para ela se enraizar de tal forma que nada mais me desvia e me nubla dessa verdade, pura presença consciência, ainda que talvez a atuação no mundo pareça tão comum, mas um brilho no olhar não muda mais. Não entra de novo aquele filtro do olhar dos fenômenos, do euzinho agindo no mundo. Mas ainda que o euzinho continue agindo no mundo, o olhar da pura presença, o brilho da pura presença está atravessando esse olhar. Então agora aqui foi rápido, né? A gente já entrou na segunda fase da história. Eu não sei o que vai acontecer até amanhã. A gente já está entrando de manhã no sábado na segunda fase. Estou perdida, né? Vou ter que inventar um monte de história. Mas antes de entrar na segunda fase e brincar e rir, vamos continuar brincando e rindo sem perder a pura presença, sem perder esse foco. Eu vou brincar até assim de uma incorporação da verdade de luz. Vamos treinar isso um pouquinho? É quase uma prática, sim, é um treinamento. Ou seja, agora eu quero que vocês falem. E na hora que vocês falarem, só finalizar, na hora que vocês falarem, fica de olho nesse movimento que vai capturar, por exemplo, e se eu posso estar falando ainda pura presença, consciência, e mesmo se eu for capturada, imediatamente compaixão, ok, e se eu percebi que está ali no euzinho, já imediatamente há a percepção, há a consciência, e eu consciência, e esse euzinho agora é só um movimento que continua movimentando e falando. E a pura presença consciência é o que está falando agora. Como é que é seu nome mesmo? Terezinha. O que você ia dizer, Terezinha? Não, você disse assim, um treinamento assim, um ancoramento, né? Agora é só ancorar, tentar ancorar. Isso. Mais ou menos, sim e não. Sim e não. Eu tenho que dar uma paradinha aí, porque a gente é muito viciado em ancorar energias. Em fazer um trabalho de ancorar energias. É muito mais uma abertura para perceber isso que já está aqui. Então, muito menos do que trabalhos que a gente fazia em outros caminhos. É isso aí, esse é o ponto. Não é um esforço, não é um esforço. É só uma abertura onde o reconhecer está aqui e quando vem essa vontade de capturar, você entende? Um velho vício de ancorar. Quem está querendo ancorar é alguém que quer capturar e ser eu iluminado, ou seja, a raizinha do eu ainda está aí. Que bacana poder ver tudo isso. Que bacana poder trazer esse personagem espiritual, porque tem um monte de personagem mundano, mas o espiritual também está aí. Personagem. Fala, Rodrigo. Então, eu usou o termo incorporar. Mas como que a gente incorpora o que nunca deixou de existir? Obrigada. A gente incorpora os pensamentos, né? Pois é. Como é que seria, então? Não deixa o microfone agora, ele vai falar um pouco de satsang. Como é que você falaria, então, esse convite? E antes de você falar, passa os olhos em volta, mesmo. Passa os olhos em volta, vendo que aí anseios, verdades, luz, tudo aí misturado. Camadas viciadas de buscas, de realizações. Como é que a gente pode estar conversando para que esse apontamento fique claro? Isso que sempre foi a luz da verdade, que sempre esteve aí. E que, qual era então o problema? Bom, na verdade, nunca existiu problema
nós que criamos os problemas. Quando eu falei para você da incorporação, mas realmente foi uma brincadeira mesmo, porque a gente sabe que é um termo que a gente usa para que possa de fato surgir uma clareza, assim, para que a pessoa entenda que... Eu vou te cortar. Fala de novo. Olha um pouquinho agora dentro dos meus olhos e fala de novo. Pode ser sem microfone, não tem... Tá melhor sem? Tá melhor. Tá, pode. Então, mas... Não, pera um pouco, para não sair do mesmo lugar de onde estava saindo. Porque as palavras estão bacanas, mas eu ainda gostaria que saísse de um lugar um pouco mais incorporado. Da pureza, aonde essa mesma pureza, na hora que vira a palavra, toca esse mesmo não lugar, verdade em todos. Então, nem sei como usar esse termo para estar falando isso, mas quando eu usei incorporação, te perguntei incorporação, saiu desse lugar que você está, fez essa observação, né? Porque já existe, né? Então por isso que eu brinquei com você, falei, como que vai incorporar o que já existe? Sim, né? sim. Foi só uma brincadeira, como você estava no ritmo da brincadeira. E ela foi adequada? Ela foi da essência. Perfeitamente adequada, perfeitamente adequada. De onde mais estão vindo essas outras falas agora? Que tentativa que está aí? Normal. Eu não consigo rotular, dar o nome de onde está vindo, mas está vindo da minha essência mesmo, de amor, de querer falar que... Falar o quê? Não, esse sentimento mesmo, eu não sei rotular isso. E tem problema não rotular? Não tem problema não usar. Você pode ficar acomodado desse não sei onde rotular e ainda assim é a pura verdade. Agora, você pode agora acostumar-se a se acomodar. Não faço a menor ideia como é que as coisas vão saindo. Desse não saber. Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. É muito sutil e a gente vai penetrando em camadas muito sutis. Os jogos da fala que inicialmente saem como estruturas de fala que ainda atravessam repetições mentais que adquiriram a fala e o conhecimento, e são falas preciosas que, ainda que sejam através desse instrumento mental, memória, repetição, como sendo o instrumento principal da fala, ainda assim está falando em honra à verdade. E é extremamente sutil quando é a verdade que, utilizando o instrumento da memória, da mente, fala ela mesma, dela mesma. É extremamente sutil e é esse o convite de ver que é assim mesmo, tá ok, uma vez ou outra vai sair ainda numa vibração do tô falando satsang, e aí não é explícito assim. Mas quem é que está aí? Quando veio essa expressão do incorporar, não é só uma expressão, e sim, como incorporar isso que está sempre aí, então é muito mais o desincorporar, é muito mais um exorcismo, uma desincorporação desses falsos eus que assumiam o lugar da pura presença vazia, e eu acreditava que ele era eu.
Deixa isso acontecendo agora. Net, joga fora isso e joga fora quem está jogando fora. E aí isso que sempre está aí brilha através desses olhos. E esse é o paradoxo, que isso que sempre foi a verdade agora transparece. E isso que nunca na verdade pôde ser nublado ultrapassa todas as nuvens. E a mente jamais vai entender. Se nunca pode ser nublado, ela começa com se, né? Se nunca pode ser nublado, então como que vai atravessar as nuvens? Se sempre é a verdade, então para que eu vou fazer alguma coisa? Porque até que esteja, como é que eu vou fazer essa frase? Até que esteja totalmente transparente aí, tem ainda algo para ser feito. Ainda que seja a própria verdade fazendo, tem ainda algo para ser feito. Até que não tenha nada para ser feito, porque mesmo esse algo sendo feito é a pura verdade fazendo. Mas é a pura verdade fazendo. Não há mais nenhuma confusão. E por isso que eu te pedi para falar, porque é difícil pra cacete falar isso. Alguém entendeu alguma coisa? Eu acho que entendeu, mas mais ou menos, porque quando eu dou pra mente eu fico assim, não estou entendendo direito. Mas quando reverbera aqui, eu sei que é isso mesmo. E aí é uma outra mente, a gente está saindo da mente dual, que é uma coisa ou outra. Então se é isso, mas como é aquilo? Então se é a pura presença, mas por que eu tenho que fazer nada? Para uma mente paradoxal. É pura presença e ainda assim há algo para ser limpo. Algo para ser limpo? Exatamente não. Algo para ser absorvido como aquilo também é a pura presença. Agora, no absorver que aquilo também é a pura presença, eu tenho que dizer que limpa e purifica. Mas eu tenho que limpar e purificar? Não. Eu só tenho que agarrar ao ser e ao ser apenas, honrar a Deus sobre todas as coisas e tudo mais vos será dado por acréscimo. Só que não é como você pensa. Tudo mais me será dado por acréscimo. Ok, vai ser ótimo. Vai ser ótimo e vai ser ruim, porque é infinito mesmo. Vai ter momentos deliciosos e harmônicos e momentos muito difíceis, muito viscerais. Só que tudo é a presença, consciência incondicional. Agora eu já sei disso. E tudo é acolhido nessa sombra que refresca, do sol escaldante da dor. Dessa jornada que, caraca, velho, anos, cá pra nós, séculos, andando nesse deserto atrás da chave que estava dentro do seu bolso. Aí você faz assim, né? Aquela piada soviética. Entregue-se a essa verdade agora. Entregue-se a ela, chega. Chega. Fala um pouco comigo. Ouvinte, eu vou te ouvindo e assim, é como que eu vou me sentindo assim, derretendo, sabe? E tem um algo assim de... Vê se dá para falar no microfone que ajuda nas gravações. Sim. Então eu vou te ouvindo e vou me sentindo derretendo. E ao mesmo tempo vem tipo é como se fosse um instinto de sobrevivência que esse corpo aqui que faz, assim, meu coração tá, né? E aí... Ok. Tem algo assim, né? Tem sim. Deixa essa energia estar aí um pouquinho. Eu prefiro dizer que é a vida pulsando com força. A gente estava conversando ontem e saiu uma fala muito bonita através do mirro.
Deixa essa intensidade, em vez de ser interpretada como o medo da aniquilação do ego, esse ego que me é tão caro, que fui eu há 50 anos, eu sou esse ego, pô, eu vou jogar ele fora. Ele me é tão caro há séculos. E aí a gente interpreta como, poxa, vem uma sensação de morte, de aniquilação, de derretimento, e aí o coração bate forte. E se ele estiver batendo forte, celebrando uma vida diferente, tão diferente que ele está até batendo diferente, porque ele agora vai reverberar numa frequência diferente, não na frequência de ego, agora na frequência Satchitananda, pura presença consciência. Aí tem um reajuste bioenergético que acontece. Deixa o corpo tremer, sacudir. E aí talvez venha à luz, sim, velhos medos. Esse funcionamento básico do medo da aniquilação, do medo da morte. Junto com o medo da morte vem a celebração da vida, a alegria da vida, a celebração da vida. O que afinal de contas é medo da morte e a celebração da vida? Eu não sei dizer, só sei que tem um coração batendo aqui, só sei que tem associações mentais, historinhas sendo contadas, emoções atravessando. E uma total confiança nessa verdade. E um saber que a substância disso tudo é o próprio saber, que agora não é só aquele saber que eu sei do coração batendo, é imanente, eu sei na vida, na carne. Tem o coração batendo, tem algo atravessando, tem experiência total desse momento. Isso é o mundo, isso é a verdade no mundo. A verdade de que isso é vida, de que isso é saber, de que isso é a experiência desse momento. E a única coisa que nos salva de verdade, de hoje, a gente sabe que passa. Porque se eu não soubesse que passava, eu ia tentar dar um jeito de acabar com isso de qualquer jeito. Mas porque tem esse apontar direto do Buda. É impermanente. Perceba, nada que passou aí dentro ficou. Eu sei disso por experiência. Então, na hora que vem isso, ok, aguenta firme porque vai passar. E no passar, a clareza se faz mais clara ainda. A clareza de que isso também passa se faz mais clara. A clareza que esse medo imenso e esse derretimento fazem parte de movimentos sensórios energéticos que passam, na verdade imutável, se faz mais transparente e clara. Um calor que queima vai dissolvendo. Não busca ajuda. É aí sozinho. Tem que atravessar esse fogo da verdade. Faz sentido isso aí? E aí é o que se chama de... Eu vou usar essa palavra que é tão mal entendida, que é fé. A fé é essa verdade. Não é uma fé em alguma outra coisa que vai vir de fora. Não, é que isso é mesmo. E essa fé é porque é desconhecida. Eu não sei o que vem, mas eu sei que isso é a verdade. E essa verdade, ela é desconhecida. Eu nunca vou saber nesse nível o que quer saber. Mas é o que a Jaya falou. É. E é indubitável, é. E eu vou ter que te dizer agora, eu vou compartilhar com vocês que nem eu passei por um montão de rituais muito fortes, xamânicos, há um gosto por energias fortes atravessando aqui.
por dias seguidos de retiros vipassana, que acontece coisa pra cacete. E cara, só sentado aqui conversando na boa. Que potência a verdade, dita pela verdade, como verdade, para a verdade, em todos os níveis, englobando todos os níveis. Que potência o negócio tem, viu? E eu confesso agora e coloco nesse fogo da verdade todos os movimentos mentais de querer ser, de orgulho, de vontade de capturar, de vontade de saber, de compaixão, de uma falsa compaixão que é eu tenho compaixão pelo mundo, ó que linda que eu sou. Coloco nessa face do fogo da verdade, sem face, todas essas faces. E olho para cada uma delas do ser, da presença consciência, há um amor por todas elas, uma compaixão por todas essas faces, porque eu sei que nenhuma é a face que gruda aqui. Nenhuma é a minha face verdadeira. Como tá aí? Como tá aí, gente? Tá vindo um outro caminho de dizer, mas vai que o fogo tá queimando aí, eu não preciso dizer nada nesse momento. Mas vai que ainda precisa botar lenha nessa fogueira de verdade. E aí é preciso confessar. Porra, bota mais lenha aí, Vite. Continua dizendo de outras formas. Mas eu preciso ouvir, porque é preciso o confessar daí. Bota mais lenha. Esse fogo não pode apagar. Você já viu a sua face? Tem um caminho da investigação que chama o homem sem cabeça. Você já viu a sua face? Quando eu estava aqui falando das várias faces, me veio esse caminho de investigação e por isso eu parei. Será que é hora de trazê-lo? E a hora tem que vir junto aqui. Ok, você já viu sua face? Quem vai me responder? Quem vai responder para esse caldeirão da verdade? O que a gente está fazendo aqui é colocando tudo num grande caldeirão da verdade. Não tem mais eu respondendo para a Vite. A gente está trazendo à tona e fazendo revelar todas as faces parciais dentro da não face. Desde o nível mais físico, perceptório dos 5 sentidos, até aí tem a seta verdadeira da não face. Você já viu a sua face? Tô doidinho pra ver. Mas acho que ainda não. Posso dizer para vocês aqui com alguns insights. Posso ter visto ela. E quem é que viu a face? Eu não estou interessada na face que você viu, eu estou interessada em quem viu essa face, qualquer ela que seja. Eu também estou interessado nele. Qual era a sua face antes dos seus pais nascerem? Você já viu a sua face? Você já viu esse rosto físico? Vamos devagarzinho. Você já viu o seu rosto físico? Não, só reflexo no espelho. Já se deu conta disso? Tenta ver esse rosto aí agora. Aí, do ponto zero,
né, sabe aquele referencial que a gente estudava na matemática, o ponto zero que vê todas as coisas acontecendo? O ponto zero que vê todas as coisas acontecendo, vê essa mão passando aqui na frente, vê aqui assim. Agora vê essa face aí. Eu nunca vi minha face. Eu preciso de uma distância, um espelho que reflita uma imagem aqui. Eu já estou vendo cá fora. Essa face aqui eu nunca vi. Estou vendo cá fora uma coisa, um reflexo, como a Guide falou bem. Eu nunca vi essa face. Tu ainda acha que você vai ver a sua face, Rodrigo? Porra? Logo você, meu. A ficha caiu. A ficha caiu, você Vou botar a lenha na fogueira. Continua botando lenha na fogueira. Pode botar, eu te falei. Ou seja, você nunca vai encontrar a tua face original. Eu estou interessado nesse ponto zero que a tudo vê. E tudo que surge à minha frente, seja em meditação profunda, no insight do grande silêncio da mente, eu vi a vaziez também estava sendo vista. Um dia, sentado com um grande amigo, conversando assim, só que eu estava do outro lado da cadeira, conversando muito face a face, não face a não face. Ali era não face a não face. Ele me contou uma historinha de um outro amigo dele, quando ele sentou não face a não face com esse outro amigo dele, que ele perguntou assim: de todos, quem é o maior? Cristo, Krishna, Mohammed, Maomé, Zaratustra, nunca sei falar esse nome direito. Mas que me ajuda. Buda, Rumi. Quem é o maior? Aí ele é muito bacana, ele adora, ele é bom contador de história, e fez aquele silêncio na sala. Todos voltaram para ouvir a resposta do Papaji. E o Papaji levantou o dedo e falou: eu sou o maior. Eu sou ver todas essas faces. Eu sou o maior. E me lembra imediatamente a história de Krishna e Arjuna no Bhagavad Gita, que o Krishna estava lá conduzindo Arjuna para reconhecer-se sem face possível de ser capturada. Esse sem face que é a sua verdadeira identidade. E o tal do Arjuna, cara, como o cara era cabeça dura. Ainda bem, senão o livro ia ser pequenininho, né? O livro é desse tamanhão, porque o cara era cabeça dura. Aí teve que entrar de várias formas. E teve uma hora que Arjuna, então, se é tudo consciência cósmica, me mostre, Krishna, que você é consciência cósmica. Aí Krishna, meio de saco cheio, tá bom, vamos lá. E pum, fez surgir na mente, na tela mental dele, a criação dos universos, dos átomos, das primeiras estrelas, da função mental, da separação das mentes duais, de todo o panteão Krishna, Vishnu e Brahma, na dança sagrada energética dos elementos primeiros da criação do corpo sutil, energético, pipocando, cara, maior espetáculo, bacanão. Mais bonito que a queima de fogos de Copacabana, cara, uau, então, uau. Tudo nascendo, morrendo. Tudo nascendo e morrendo na frente dele, Arjuna, uau, assim, embasbacado e energeticamente vibrando, uau. Aí Krishna parou a história. Porra, Arjuna, se você não tivesse aí para ver isso tudo, de que isso tudo serviria? Você que tudo isso vê, isso que a tudo isso vê, que não é exatamente esse você que está sentado aí, mas isso que eu chamei ontem de atenção espalhadora, que vê esse espetáculo sendo criado agora. Olha que escândalo! Agora, Shiva dançando chuva, gente, cores, sons, formas, sensações, pensamentos. Caramba, eu estou vendo agora a criação do universo. Eu estou sentindo agora o êxtase do parimento do universo.
tão pequenininho dentro da presença, consciência serena e pacífica, deliciando-se no parimento do universo nesse momento. Caramba! Esse amor, esse êxtase, contendo todas as dores e todos os êxtases. Você é esse vazio radiante onde tudo surge e vem, onde os desejos surgem e vão embora. Você é o sem desejo, onde os desejos surgem e vão embora. Você é a vivência vívida, encarnada de cada desejo que surge, cada frustração que surge, e cada pulsar que surge, e cada não pulsar que silencia. Tudo isso sem mexer um dedo. Sem tomar uma gotinha de ayahuasca. Sem fazer um pranayama. Sem, cara. Arro, namastê. E que esse gosto, esse brilho, essa verdade sem face, cele tão profundamente todas as camadas, para que quando a gente levantar para tomar um chazinho ali, a brincadeira de levantar e tomar um chazinho possa ser vista como o surgimento do universo. E na percepção de que, ai, fui capturado de novo para o eguinho, seja abençoada na compaixão de caramba. Isso também, agora sem essa ondona, mas numa consciência muito comum e simples, que é tomar um chazinho e falar, pô, que bacana tá teu cabelo. Na consciência comum, o brilho da verdade continua ali. E por isso agora é hora de ir para o mercado, sair do mosteiro do êxtase e tomar o chazinho. A gente volta em 15, 20 minutos. Muito obrigada, caramba!